Hoje, Jesus nos diz claramente quais são os 3 itinerários para sermos bons discípulos. Não apenas bons cristãos, não apenas bons católicos, mas verdadeiramente discípulos. A primeira coisa que ele nos pede, o primeiro itinerário, é a renúncia de nós mesmos. Não dá para ser bom discípulo, não dá para ser verdadeiro discípulo sem a renúncia do ego, sem a renúncia do eu, que é mais profundo do que o ego. O ego é um pervertidor do eu. E Jesus vai mais profundo. Jesus exige muito mais. Jesus não quer o pervertido por excelência, mas Jesus já quer o convertido, o eu. Que ele, o convertido, faça penitência. Que o convertido renuncie. Que o convertido seja oblativo. Que o convertido seja gratuito. Que o convertido se faça oferenda na sua vida. Isto é, o seu testemunho cotidiano. Renunciar a si mesmo. Porque o discípulo que não renuncia pode cair na mesma condição de Judas Iscariotes, o traidor. Vejam, Judas nunca renunciou às suas vontades. Judas Iscariotes, não Judas Tadeu, viu? Judas Iscariotes nunca renunciou os seus desejos, as suas ideias. Tanto é que os livros, os evangelhos apócrifos passam que Judas sempre queria mudar a opinião do seu mestre de Jesus. Sobretudo da forma que Jesus administrava. Veja, Jesus agia como missionário do Pai, como o ungido do Pai, como Messias. Judas se aproximava de Jesus para mudar a mentalidade de Jesus. Judas nunca aceitou a forma de Jesus se pôr diante dos poderes. Jesus tinha que fazer conchavo com os poderes. Para o quê? Ter os benefícios dos poderes. Jesus tinha que ir para Judas, baixar a cabeça para os fariseus. Vejam, para os saduceus, para os escribas, para os mestres da lei, para os herodianos, para o Império Romano. Jesus tinha que comungar. Jesus não tinha que dar dinheiro aos pobres. Tanto é que quando ele via alguém fazer uma boa ação com algo material valioso, o que ele dizia? Não era melhor ter nos dado para que a gente vendesse e como pano de fundo a razão, não é? Veja, que encanta todo mundo para a gente dar aos pobres, mas na verdade, João, o filho de Boanerges, ou seja, do trovão, não é? Que não tinha papas à língua, mesmo sendo discípulo do amor, disse, ele diz isso porque ele é ladrão. Na verdade, ele quer o dinheiro, não é? Ele tem caixa 2. Veja, nenhuma intenção boa para o reino de Deus vir e ser instaurado. Quem não sabe renunciar às suas próprias ideias, os prazeres, vontades, os desejos, não pode ser um verdadeiro discípulo. A primeira coisa, renunciar a si mesmo. E as irmãs estão aqui, não é? Eu também, e todos os religiosos, religiosas,
convém comigo que a coisa mais difícil no segmento de Jesus não é deixar a família, não é deixar namorado, namorada, mulher, homem, não é deixar. A coisa mais difícil é deixar nós mesmos, deixar as nossas convicções, deixar as nossas visões, as nossas ideias. Nós lutamos o tempo todo até a volta do nosso Senhor com a nossa morte. O tempo todo. E tem alguns que não aguentam e não encontram mais sentido na vocação, sentido na vida religiosa, sentido no ministério, e começa a colocar enxertos no seu ministério para aguentar o ministério. Olhe para as mídias, olhe para as notícias que a gente vê isso. Ministros de Deus, religiosos e religiosas, colocando tanta coisa. Atingir o centro, veja, hoje está diferente. Enquanto na Idade Média, o movimento todo era para sair da periferia e atingir o centro da fé. Hoje nós estamos saindo do centro da fé e indo para a periferia. O mundo hoje está muito mais convincente. O mundo hoje está muito mais atrativo. O mundo hoje está muito mais encantador. E nós estamos puxando ele todinho para dentro da igreja, o profano dentro do sagrado. Estamos colocando no bisaco da bolsa da nossa vocação. Por quê? Porque isso é mais atrativo. Se não os jovens, o jovem vê um padre, né, da Idade Média, o jovem não vai se encantar. Tem que ser um padre legal, né? Um padre que entre nas ondas. Vejam. Um padre que entra, um religioso, uma religiosa que entra, que é atual. Esse não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus não escondeu de ninguém. Até hoje a igreja, a Santa Igreja Católica, não esconde de ninguém. Está tudo aqui. A segunda coisa, além de renunciar a si mesmo, o que Jesus pede aos seus verdadeiros discípulos. Jesus pede, veja, que carregue a cruz, tome sua cruz. Depois da renúncia, Senhor, não basta, não é? Eu já me desfiz de mim mesmo, eu já não sei quem eu sou. Ou seja, a identidade velha. Entendeu? Eu já estou desnudado, Senhor, e Tu me pedes para assumir a cruz. Essa cruz, meu irmão, não é a cruz do passado, não é a cruz do futuro, é a cruz do presente, é a cruz do cotidiano, é a cruz do dia a dia. Pegue a sua cruz, uma novidade boa, mas que me tira da presença do Senhor, é uma cruz para mim. Uma novidade ruim, que me angustia, que me deprime, que me... Veja, é uma cruz para mim. E eu vou configurando a cruz de nosso Senhor ao sofrimento dele e completando na minha carne a dor e o sofrimento que faltou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz do tempo presente. E se for assim, a gente vai agradar a Deus. E a gente vai saber, não é, caminhar. Porque o próprio Jesus já nos alertou, ou não? Já nos alertou. Cuidado com o dia da manhã, que ele traz o próprio. Já acorda, simples como a pomba, astuto como a serpente. Veja, e com olhar de águia. Não é inocente, não é infantil, não é ingênuo. O cristão católico sabe que existem os males invisíveis e os males visíveis. Sabe que existem anjos e existem demônios, discípulos de Jesus, mas discípulos do diabo, que o tempo todo a gente está convivendo com todos, viu?
É preto no branco, não é assim? Dentro da própria igreja, existe demônio? Existe, mas assim, ó. Oh. Existe anjo? Existe assim. Existe santos? Existem. Existe pecadores? Existe. Existe trigo, padre? Existe. Mas existem joios? Existem joios. E o Senhor que nos engana disse assim, vai crescer junto. E o joio, eu já disse, né, como ele faz? Ele se entrelaça, ele se enrosca todinho com o trigo, justamente para não sair. E o mal é isso, entranha, não é? É o anticorpo, que a gente pensa que é uma segunda natureza. E tem gente vivendo a segunda natureza do que a primeira, aquilo que ela é, de fato. Se enganando, pensando que é ela. Não tem gente assim, que já olha para o pecado e diz, justificando ao outro, meu irmão, você está com isso, veja, não é? A gente orienta na fraternidade, mas sou eu. É você não, meu irmão. É você não. Deus não criou assim, não. Não é? Esse não é o meu Deus que ele criou assim. Veja. O terceiro itinerário qual é? Qual é? E me siga. Depois que fazemos isso tudinho, seguir. E seguir aonde? Do lado de Jesus, como amiguinho, coleguinha, eu sou igual, meu companheiro, não. Seguir na frente também não. Quem é o mestre? É Jesus. Seguir atrás de Jesus. E por que seguir atrás de Jesus? Vejam, com os olhos fixos nele, aprender até o jeito de andar de Jesus. Até o jeito de andar de Jesus. Aprender o gesto de Jesus. Aprender as atitudes de Jesus. Aprender a postura de Jesus. O verdadeiro discípulo, por isso que renunciar a si mesmo. Ele não tem mais nada de si próprio. O que ele tem é tudo de Jesus. E ele se alegra ter tudo de Jesus. A pior coisa, e existe gente assim, e a psicologia diz que na adolescência todo mundo precisa de referencial para construir a sua própria identidade, não é? Da personalidade. É preciso, e os adolescentes têm. Mas às vezes a gente pega algumas pessoas imitando as outras, de tanto conviver. Não é assim, não é? Já o jeito de gesticular, o jeito de falar, algumas manias. Pessoas, é próprio, mas requer proximidade. Se a gente não tem um jeito de falar de Jesus, de olhar de Jesus, de ouvir de Jesus, vejam, então a gente não é próximo a Jesus. A gente não está com os olhos fixos em Jesus. Mas padre, o senhor fala como se fosse tão fácil. Não fácil não, porque o primeiro ninguém já faz, anunciar a si mesmo. O segundo não faz, tomar a sua cruz cotidiana. E o terceiro, seguir atrás de Jesus, é o que é mais difícil. Às vezes eu renuncio a mim mesmo, às vezes eu tomo a minha cruz, mas para seguir no caminho que é Jesus e atrás dele, é muito mais difícil. Por quê? Porque os outros dois eu posso fazer de uma vez. E definitivo, mas o terceiro é contínuo, é constante, é para a vida toda, é a vida todinha, e é o segmento de Jesus, atrás de Jesus, que vai corrigindo o meu ego, o meu eu, que vai aprimorando e que vai me ensinando a aguentar, esperar até mesmo contra toda a esperança, como disse o apóstolo Paulo. Que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude. Essa devoção que é cristológica e que é o centro da nossa fé. O Sagrado Coração de Jesus, como é o centro da Bíblia. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra mais de 1000 vezes a palavra coração no seu contexto. Mais de 1000 vezes. Para dizer o quanto é importante que a suma e o resumo da pessoa. Jesus, quando entra no nosso coração, na verdade, o autor bíblico quer dizer, entrou na nossa consciência, entrou na nossa alma.
entrou no nosso sentimento, tudo aquilo que sois, mente, corpo e alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.